Renovo o meu bom dia a todos, que Jesus possa estar conosco em nossos corações, em nossos pensamentos, assim como Deus, nosso Pai, que preparou para nós, nessa manhã, um novo recomeço, porque sabemos que a cada amanhecer é um novo recomeçar. E à noite, com certeza, quando nós descansamos o nosso corpo físico, renovamos as nossas energias espirituais, Deus nos prepara durante a noite para um novo recomeço pela nova manhã. E agradeço o convite do nosso irmão Sérgio para aqui estarmos juntos em nome dessa doutrina que, além de esclarecedora, ela nos consola, mas muito mais do que isso, ela nos traz a luz no caminho, na qual todos nós tentamos e trilhamos buscar essa luz que é da sabedoria, da fé raciocinada, da esperança e da certeza de dias melhores para o espírito imortal que todos nós somos. Que a vida aqui na Terra, além de ser uma escola, é um preparo novamente através da reencarnação para a nossa vida no mundo dos espíritos. E na manhã de hoje, nós vamos falar resumidamente, porque os dois temas são bem extensos, mas eu tentei, nos slides que eu montei, trazer os dois temas para que nós possamos entender, compreender um pouquinho sobre o tempo de Deus e o nosso livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. Mas, primeiramente, nós devemos relembrar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Lá pergunta assim: que é Deus? Não quem é Deus, mas que é Deus? E aí os Espíritos responderam a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E além disso, no Livro dos Espíritos, após essa curta resposta, ainda tem um complemento. Porque com certeza os Espíritos já sabiam que muitos de nós, mesmo dando essa explicação tão sensata e tão reflexiva ao mesmo tempo, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, muitos de nós, tendo até o estudo da doutrina ou de outras religiões, nós poderíamos ainda, após há mais de 2000 anos, questionar Deus. Será que Deus existe? Será que Deus realmente é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Então vejamos como esses espíritos são inteligentes, né? Que saberiam e compreendiam que no futuro nós ainda poderíamos questionar Deus. E cada um de nós, se eu perguntasse aqui, o que é Deus para você? Uns poderiam me dizer, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus nos animais, no tempo, eu vejo Deus no ser humano, nos meus irmãos, na minha família, nos meus amigos. Eu vejo Deus na sociedade. Eu vejo Deus, como uma vez uma pessoa respondeu para mim, nas coisas materiais que eu consegui com o trabalho sério. Então, cada um poderia ver Deus assim. Mas, antes de eu passar esse resumo que eles ainda
complementaram, eu digo mais. Claro que nós necessitamos saber que Deus existe, que há esse ser maior sobre todos nós, que coordena toda essa ordem. Claro que é necessário, mas muito mais necessário do que isso é nós sentirmos Deus. Deus espera isso de nós e expor em nossas obras o que Deus quer nos dizer e nos trazer. E os Espíritos ainda complementaram abaixo dessa pergunta no Livro dos Espíritos. Despersonalizando o Criador, pois o mesmo é a origem de tudo. A inteligência suprema é o arquiteto universal. Não há muito para elaborar devido à nossa parca capacidade humana. Deus é anterior ao tempo, mas se não existia o tempo como podemos considerar algo anterior, pela falta de termos e da compreensão necessária, é que Deus é um assunto muito complexo. Discutimos isso há milênios e ainda não se chegou a uma dedução clara. Portanto, fiquemos com a explicação dos Espíritos, apesar da limitada a nossa parca capacidade de compreensão. Agora, a última frase que eu achei muito interessante e foi sobre o que eu comentei há pouco. Nos satisfaz por hora. O que será que os Espíritos quiseram dizer para nós? Nos satisfaz por hora. Porque cada um de nós se encontra numa evolução espiritual diferente do outro. E nós devemos respeitar isso. Né? Porque cada um de nós está em um degrau. Mas tenhamos a certeza, não estamos mais nesse momento somente com os pés no solo. Já conseguimos avançar um pouco mais, subir um degrau, 2, 3, outros já subiram bem mais, outros têm a parte intelectual bem avançada, a moral não tanto, outros já conseguem ter o equilíbrio entre a parte intelectual e a moral, outros ainda buscam, assim como todos nós, a parte moral, que às vezes é bem mais difícil do que chegar à parte intelectual. Então os Espíritos já sabiam que seria um pouco difícil, entre aspas, né? Porque basta nós compreendermos, e por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, em que nós podemos ler os livros quantas vezes for, estudarmos todos os livros quantas vezes for, mas se nós não abrirmos as nossas visões, não só terrenas, mas as nossas visões espirituais, aquilo que nós estamos lendo, nós ficaremos cegos. Porque, às vezes, a nossa visão terrena é muito diferente da visão espiritual, que é bem mais ampla. Então, nós seguiremos, primeiramente, falando sobre Deus. E assim eu achei umas frases bem interessantes para que nós possamos compreender um pouquinho mais. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida faz a caminhada valer a pena. Imaginemos que nós não acreditássemos num ser maior, não tivéssemos a fé, não acreditássemos que a vida continua após a vida aqui na Terra, não acreditássemos que a prece, a oração, nos faz vincular os nossos pensamentos ao alto. Quando a dor
chega na nossa vida, nós buscamos a prece, buscamos a oração, buscamos Deus e também devemos buscar Deus para agradecer, né? Não só pedir. Mas imaginemos que nós não tivéssemos esses sentimentos, essa convicção. Com certeza nós sofreríamos muito mais do que tendo essa compreensão. Mesmo que essa dor seja intensa, mas nós conseguimos ver uma luz no fim do túnel. E é isso que quer dizer ali que Deus está no comando. E logo mais nós veremos por quê. E tem um plano para a nossa vida e faz a nossa caminhada valer a pena. Certo dia, conversando com uma sobrinha, falando sobre a depressão, ela disse uma coisa bem interessante. Cris, eu não critico. Né? Quem tem depressão eu não critico. Mas se a cada dia nós tivermos um objetivo na nossa vida, não só de ter, né? Quando a gente fala objetivo, precisa evoluir, precisa, com certeza estamos aqui para a evolução, né? Mas se nós tivermos um objetivo na nossa vida, nós lembrarmos, nem que seja 1 minuto, que o outro precisa da nossa ajuda, nós tendo esse objetivo, a nossa depressão não vai se avançar, ou não vai chegar, nem vai chegar, porque eu estou sempre com a minha mente e com os meus pensamentos em ação, buscando aquilo. E não podemos também esquecer que tem a parte do físico, né? Mental. Muitas pessoas têm depressão, que às vezes falta alguma vitamina, uma coisa genética, coisa assim. Mas nós que estudamos a doutrina, nós temos todos esses ensinamentos em nossas mãos. E buscamos o quê? Através dela, erguermos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e irmos à luta. E ali eu quero questionar uma coisa. Se nós vamos falar na manhã de hoje sobre o livre-arbítrio, como assim Deus está no comando? Né? E mais à frente nós veremos as nossas responsabilidades sobre isso. Mas Deus está no comando sim. Ele não está comandando os nossos passos, mas Ele está nos direcionando. E aí essa caminhada somos nós que vamos escolher. Tem coisas que Deus dá para a gente aprender. E tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. O que quer dizer na primeira frase? Deus nos dá várias coisas para nós aprendermos. Deus castiga? Com certeza não. Deus não castiga. Antes de reencarnarmos, nós fizemos uma programação no plano espiritual. E esse livro está lá. E quem vira essas páginas no plano espiritual não é Deus. Ele nos dá o livro. Ele nos dá o lápis, a caneta para escrevermos. Mas quem vira essas páginas e quem escreve nessas páginas somos nós. Então, Ele nos dá várias oportunidades. E a cada dia de nossas vidas nós temos oportunidades. Ninguém de nós deixa de ter uma oportunidade por dia. Se nós pararmos agora nesse momento, relembrarmos as nossas semanas que já se passaram, nós vamos analisar e ver que cada dia daquela semana que já passou e agora inicia-se outra, nós fizemos algo. Ou nós demos uma palavra de consolo, ou nós fizemos uma prece, fomos em tal local que alguém necessitava. Então, a cada momento Deus nos dá as oportunidades, mas a caminhada mesmo somos nós que fazemos.
E aí vem o Chico Xavier com toda aquela, né, bondade e tudo mais, e essa não é frase psicografada, é dele mesmo, conversando com o Divaldo Franco, falando sobre a prece. Ele disse que todas as preces dele, e eu não sabia disso, ele fala essa frase: obrigado, Deus, por não fazer as minhas vontades, e sim atender minhas necessidades. Chico Xavier. Por que será, né? Não fazer as minhas vontades? Já pensou, e eu me incluo nisso, se fizesse só as nossas vontades? Às vezes, ou muitas vezes, iam ser coisas ótimas, né? Mas às vezes não. Às vezes não. E Deus sabe disso. Porque Deus está, né, não está caminhando por nós, mas está nos seguindo, está nos guiando. Vai por aqui, vai por ali, para aqui, volta ali, coisas assim. Então, imaginemos se fizéssemos Deus, né, como a gente pensa, todas as nossas vontades. Acredito eu que não daria certo. Mas sim atender às minhas necessidades. Cada um de nós tem uma necessidade. E cada um de nós tem um tipo de necessidade. E tem um tipo de dor também na vida. Às vezes as coisas que eu já passei, as minhas dores, não é igual a dor do outro. Às vezes as dores que o outro passou eu nunca passei, nem sei se vou passar, e nem sei como reagiria se passasse. Cada um de nós é uma individualidade. Somos espíritos individuais, mas em busca do mesmo objetivo. E aí, quando nós pedimos, né, agradecemos, na verdade, a Deus, por Ele atender às nossas necessidades. Porque é Ele que sabe mais das nossas necessidades. Porque às vezes nós rogamos, nós pedimos por coisas que não são necessárias. Ou não vão nos fazer bem, pelo menos agora, nessa reencarnação. E aí Deus vem com essa sabedoria e traz a nós aquilo que nós mais necessitamos. E nós, às vezes, focamos muito na dor, que ela vem ser uma coisa ruim. Mas a dor nos ensina. A dor nos traz algo para refletirmos. Existem as doenças de prova, existem doenças de expiações, etc. Né? Mas existem também as doenças que vêm para nos dar um alerta. Às vezes nós não estamos cuidando da saúde devidamente e a doença vem. Ou a doença vem para refletirmos. Mas será que porque essa doença vem, nós não vamos procurar os recursos que Deus deu à inteligência, a todos nós, deu ao homem a inteligência, para buscarmos os profissionais das doenças físicas? E buscarmos ainda mais o médico dos médicos, que é Deus, que é Jesus, que é a espiritualidade maior? Assim diz o Senhor: não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Isso está no Salmo, né? Nos Salmos. O que será que quer dizer para nós essa frase? Aquieta-te. Saiba que eu sou Deus. Deus não está querendo dizer que nós precisamos confiar mais. Acalma teus pensamentos, teus sentimentos. Espera. Tem uma frase tão interessante na internet, né? O tempo é muito sábio. O tempo responde perguntas que muitas vezes nós não encontramos as respostas. E o tempo responde. Então, é muito interessante ver isso, que Deus pede para que a gente se quiete,
mas não fique parado, né? Ele não está dizendo assim, fica deitado, sentado, esperando, né? Como, vou repetir o que o Pedro falou semana passada na exposição doutrinária, né? Nada cai do céu. E eu lembrei que a chuva cai, mas só a chuva, né? Então nada cai do céu e realmente não cai. Então não é porque Deus está dizendo aquieta-se que nós vamos ficar sentados, esperando Deus fazer as nossas vontades, né? Não é isso. Mas Deus está pedindo o quê? Que a gente acalme o coração, acalme os pensamentos. Cada coisa tem sua hora, tem seu lugar. No tempo errado, nunca deu nada certo. Divaldo Pereira Franco. E aqui eu nem pedi licença para ele, mas eu lembrei dessa frase, ele conversando com uma das colaboradoras deles, né, que viajam com eles até a cidade de Ponta Grossa, em uma palestra que nós fomos, e eu escutei ele conversando com uma pessoa, esclarecendo algo, e eu estava perto, né? Eu não sei nem qual é o assunto, mas que eu consegui gravar essa frase, eu consegui. E aí eu colei, né? Copiei e colei, como diz. E é verdade, no tempo errado nunca deu nada certo. Por que nunca deu nada certo? Porque às vezes não é o tempo, às vezes não está certo. Né? Eu lembro muito, eu recordo muito assim, vamos tirar uma fruta que ainda não está madura, mas eu tenho pressa de comer aquela fruta. E eu quero pegar a fruta. O que vai acontecer? Eu não vou gostar da fruta. Mas é claro que eu não vou gostar. Eu tirei a fruta do pé antes do tempo, como é que eu vou gostar da fruta? E eu achei muito interessante que cada coisa tem seu tempo. E o tempo de Deus, né? Por isso esse tema, o tempo de Deus. E agora, nós falamos sobre Deus, sobre esse tempo, vimos várias coisas que Deus está no comando da nossa vida, da nossa caminhada, mas espera aí, a doutrina nos ensina sobre o livre-arbítrio. Que o que vem ser o livre-arbítrio? São as nossas escolhas. Todos nós temos escolhas e temos consequências também. Mas ainda bem que existe o livre-arbítrio, porque cada um de nós sabe o porquê está escolhendo isso ou aquilo. Né? Às vezes não é o outro. Muitas vezes nós queremos pensar pelo outro. Mas por que isso? Por que aquilo? Não, nós temos que pensar por nós, porque a caminhada é nossa. E Deus e Jesus pedem de nós que nós tenhamos essa fé raciocinada. E ali vem a pergunta, nós temos livre-arbítrio? Claro que temos, né? Todos nós temos. Até os espíritos desencarnados, né, que nós somos espíritos encarnados, somos alma. Até os espíritos encarnados têm livre-arbítrio. Por que muitos espíritos passam ao plano espiritual e ainda sofrem muito? Porque levam daqui essa bagagem do plano terreno, chegam lá e ainda não querem se modificar. Recebem no plano espiritual todos os ensinamentos, mas muitas vezes não querem aceitar, não querem receber aquilo. E aí sofrem. E eu vou contar para vocês, para ter uma ideia sobre isso, sobre os espíritos desencarnados. Certo dia nós fazendo um atendimento fraterno a uma pessoa que está em tratamento espiritual na cidade de Beniópolis, no centro espírita. E, na verdade, eu não converso no trabalho mediúnico com os espíritos. Eu sou médium, né, passo a comunicação dos espíritos e outra pessoa que orienta. Mas naquele dia, eu, juntamente com essa moça, mais o Pedro, mais uma pessoa, a moça com mediunidade e obsessão junto. Então, uma perturbação espiritual. E naquele primeiro dia, que foi, na verdade, o segundo dia, que um certo dia, até o seu Sérgio Mires estava lá conosco,
eu não estava. O Sérgio ajudou a atender e tal, colaborou muito lá. Aí, na outra sexta-feira, a gente recomeçou o tratamento que já tinha começado naquela sexta-feira anterior. E eu geralmente fico só em oração e ajudando se precisar o passe, mas veio um pensamento e um sentimento que aquele dia mudaria os papéis. Não era dia de eu passar a mensagem, era para ajudar, auxiliar, instrumento, porque não sou eu que ajudo, né? Não somos nós, instrumento da espiritualidade maior. E aquele amigo espiritual, com certeza, pediu que eu conversasse com aquele espírito. E aí eu primeiro fiquei meio assim, porque geralmente eu passo mensagem e outro médium conversa. E eu conversei com o espírito. Primeiro com a moça, ela foi conversando, muito calma, muito tranquila, eu fui conversando. Resumindo, ele não queria muita conversa. E aí eu disse para ele, disse que não queria, que ele sentia muita raiva, muito isso, muito aquilo. E eu falei a palavra amor. Quando eu falei a palavra amor, ele começou a chorar. E por que ele chorou? Porque mexeu com os sentimentos dele. Ele trouxe aquela raiva, mas não que ele não tivesse amor. Ele estava alimentando a raiva. Então a raiva estava mais se sobressaindo do que o amor. E eu falei do amor. Ele falou assim, não gosto de falar de amor. Eu falei assim, você nunca foi amado? Ele disse, não, nunca fui. Nunca amou ninguém? Não. Tudo era não para ele. Falasse de amor, ele dizia que não. Eu se foi, sim. Você pode não lembrar que você já amou alguém e que você foi amado. Mas você já amou. Ninguém passa aqui na Terra, que tinha consciência que não estava mais aqui na Terra. Ninguém passa aqui na Terra sem amar e ser amado. Nem que seja 1%. Mas ninguém passa. Nem aquela pessoa que nós pensamos que é muito endurecida de coração. Ela já amou e já foi amada. Tenhamos a certeza. Né? E assim com os pais, que geralmente o espírito diz, né, meus pais eu não me dava com meus pais, coisa assim, né? Não gostava, meus pais não gostavam de mim. Se você falar do pai, da mãe e do amor, eles vão sentir. Então, os espíritos têm livre-arbítrio. E aí ele chorou. Mas ele chorou por quê? Porque ele estava buscando a luz, estava buscando o amor, mas ele não queria aceitar aquilo. Então são as nossas escolhas. Eu contei isso só como exemplo, que são as nossas escolhas. Então nós encarnados ou desencarnados, nós temos o livre-arbítrio sim. E ali diz, capacidade de plantar o que nós queremos. Né? Nós que vamos fazer isso. Então nós podemos plantar tudo, na verdade, né? Mas a justiça divina é colher exatamente o que nós plantamos. Então nós vamos saber mais ou menos o que nós vamos colher, dependendo do que nós vamos plantar. E principalmente os nossos sentimentos, somos nós que dirigimos tudo isso. E agora vem sobre o livre-arbítrio, na visão espírita, né? A diferença que tem entre determinismo e fatalidade. O determinismo é a filosofia segundo a qual tudo que acontece com a natureza e o homem já está determinado por uma causa. O espiritismo não admite o determinismo absoluto, mas sim para a evolução nos processos de nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Não sei se todos conhecem essa frase. Né? Muito interessante essa frase e faz nós refletirmos. Porque ela fala da reencarnação. Então, progredir sempre, renascer ainda, né? E evoluir e renascer, que vem ser a reencarnação. Então, esse é o determinismo que fala através do livre-arbítrio
na doutrina espírita. E a fatalidade é a escolha que o espírito fez antes de encarnar. Escolhendo-a constitui para si uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se acha colocado em fase da escolha feita. E Deus é muito sábio e fez para nós o esquecimento do passado. Nós não devemos, lembrar de tudo o que nos aconteceu no passado, porque aí atrapalharia a nossa evolução. Porque nós voltaríamos, às vezes, novamente naquele mesmo erro, ou nos culparíamos. A culpa, o sentimento de culpa, chega a ser uma doença. Eu já atendi pessoas com culpa, com esse sentimento e pensamento de culpa 24 horas. E aí leva, além da depressão, muitas vezes ao suicídio. Porque aquela culpa vai remoendo em seu pensamento, em seu sentimento, e a pessoa não consegue ver saída. Então, aqui resumindo um pouco, o livre-arbítrio é o poder de escolha entre o amor e a dor. E ali eu coloquei os emotions, coração, daí triste e chorando. Porque nós temos a escolha entre o amor e a dor. Nós escolhemos amar ou sofrer, buscar ou não buscar Jesus, Deus e essa espiritualidade maior. Então nós temos todas essas escolhas. E se nós buscarmos só a tristeza, algo que nos faz ficar tristes, cada dia nós ficaremos mais tristes mesmo. Nós não estaríamos usando o nosso livre-arbítrio para a fé renovada do nosso ser. E Chico Xavier, com essa mensagem que acredito que quase todos conheçam, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É aquilo que eu falei no início. Cada manhã é um novo recomeço. Cada manhã é uma página nova no livro da vida, no livro do tempo. Então nós podemos recomeçar sim, seja onde for, seja a hora que for. O importante é nós recomeçarmos. Espero que essa mensagem sobre o tempo de Deus, sobre o nosso livre-arbítrio, possa ter trazido a todos nós a fé renovada, a esperança de novos dias, que possa trazer o pão espiritual, que sempre está renovando todas as nossas energias, mas mais do que isso, que nós possamos ser como o sol, que é um só, mas irradia todos os seus raios a tantos lugares, que assim nós possamos ser um maravilhoso domingo e uma ótima semana a todos nós. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre e nos abençoe, e a todos aqueles que aqui compareceram e aqueles que encontram-se distante, mas em nossos pensamentos e em nossos corações. Obrigada pela atenção e muita paz.